Antes de falar para vocês de ligação iônica, eu vou dar uma introduçãozinha sobre ligações químicas. Por quê? Para a gente formar aí compostos novos a partir das reações químicas, que são quebras e formações de novos compostos a partir das ligações químicas, eu preciso falar para vocês qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo de todas as ligações químicas? Ah, como assim, professora? Dentro da química existe 3 tipos de ligações, né? A ligação iônica, existe a ligação covalente e existe a ligação metálica. Todas elas têm um objetivo em comum. Qual que é o objetivo das ligações químicas? É fazer com que as substâncias adquirem estabilidade, né? O que é adquirir estabilidade? Se vocês lembram da tabela periódica, por exemplo, aqui, ó, na última coluna, a gente tem os gases nobres. E os gases nobres, a gente fala que eles são estáveis. Por quê? O hélio, ele fica estável com 2 elétrons na camada Ka, e o restante dos elementos, eles são estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Então, esses elementos aqui, a gente consegue encontrar eles isolados, né, na natureza, porque eles não precisam se unir com nenhum outro elemento da tabela periódica para adquirir a estabilidade, porque eles já são estáveis. Então, qual que é o objetivo dos outros elementos da tabela periódica? Adquirir a estabilidade aí dos gases nobres, ficando com 2 elétrons, no caso, se for uma camada só, tá? Ou 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, aí, esse é o objetivo principal das ligações químicas, né? Adquirir átomos estáveis, já que a estabilidade dos átomos aí vai depender da quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Ah, professora, que última camada é essa? Lembra no vídeo anterior que eu falei que a camada de valência, que é a última camada da distribuição eletrônica, era importante para fazer as ligações químicas? Pois é essa camada que a gente vai utilizar, tá? Já que alguns pesquisadores aí analisaram a última camada dos elementos dos gases nobres, né? Que é a última coluna aí da tabela. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Então, o hélio, ele é estável com 2 elétrons, enquanto que os outros, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles possuíam aí na sua última camada, que era a camada de valência, 8 elétrons. Então, eles eram estáveis, tá? Para isso, surgiu o nome aí, teoria do octeto, onde os átomos ficam estáveis quando adquirem a estrutura eletrônica dos gases nobres, né? Ficando aí com o seu número atômico mais próximo aí dos gases nobres. Ou seja, para a gente conseguir essa estabilidade, a camada de valência deles tem que ser completa, com 8 ou 2 elétrons na camada de valência, tá? Lembrando que 2 elétrons é só no caso se houver apenas uma camada, e a primeira camada é a camada K, tudo bem? Então, na ligação iônica, que é o que a gente vai ver, o que acontece, né? Então, na ligação iônica, a gente fala que os elétrons, que os átomos, eles vão ter ganho ou perda de elétrons. Essa é a principal característica da ligação iônica. Ocorre entre quem? Entre os metais e os ametais, né? Na tabela periódica, os metais, eles são da família 1A, 2A e 3A, e eles têm a característica aí de perder os elétrons, tá? Se tornando cátions positivo, enquanto que os ametais, eles fazem parte da família 5A, 6A e 7A, e eles têm a tendência a receber esses elétrons, ou seja, a ganhar esses elétrons, tornando ânions negativo, tá? Sempre em química é o contrário, os cátions, que são os positivos, positivo porque ele vai perder, e os ânions, que são os negativo, negativo porque ele vai ganhar, tá? Para isso, eles têm que seguir
aí a regrinha do octeto, tá? A gente sempre representa as ligações químicas, né? Seja ligação iônica, seja ligação covalente, ou seja ligação metálica, por fórmulas, né? No primeiro caso, como eu só vou explicar ligação iônica e depois ligação metálica, porque no aplicativo do Centro de Mídia foi essas duas que ela explicou, acredito que a ligação covalente vai ser na próxima aula, tá? Na ligação iônica, a gente só vai utilizar a fórmula eletrônica que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, ligação iônica sempre vai ter que obedecer a regrinha do octeto, que é adquirir a estabilidade com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. A ligação iônica, como o próprio nome já diz, acontece entre íons. O que são esses íons? Os cátions positivos, que é aqueles que vai ter a tendência aí de doar os elétrons. Para quem? Para os ânions negativos, que tem a tendência de receber. Então, cátion e ânion são íons em química, por isso ligação iônica, tá? Se vai ocorrer entre íons, então isso quer dizer que nas ligações iônicas a gente forma compostos iônicos, tá? Com quem que vai ocorrer aí a ligação iônica? Entre metal com hidrogênio e entre metal com ametal, que a gente também pode chamar de não metal. Ah, mas quem que são esses, professora? Vou mostrar aqui na tabela periódica. Ó, os metais que faz a ligação iônica são quem? A família 1A da tabela periódica, que a gente chama de metal alcalino, certo? A família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, e a família 3A, que é a família do boro aqui, certo? Então, ó, metais, 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 certo? Essas três famílias, tanto a 1A como a 2A como a 3A, elas vão ter tendência a doar elétrons e vão ser os cátions, porque vai estar doando, né? Tá? Cátions positivo. Então, ó, se a família 1A vai doar elétron, se a gente fizer a distribuição eletrônica para todos esses elementos aqui da família 1A, vocês vão perceber que na última camada deles, a camada de valência, eles vão ter um elétronzinho só. Por isso que eles doam esse elétron, né? Eles vão doar esse elétron, por isso que é um cátion. Enquanto que da família 2A, na última camada deles, eles vão ter 2 elétrons. Portanto, vai doar esses 2 elétrons. E na família 3A, eles vão ter na última camada 3 elétrons. Portanto, vai doar esses 3 elétrons. Para quem, professora? Quem que vai receber? Os não metais, que também a gente conhece como ametais, que é a família 5A, a família do nitrogênio, né? A família 6A, que aqui no caso, na coluna aqui do oxigênio, essa coluna aqui chama calcogênios, tá? E a família aqui 7A, que é a família dos halogênios, que é na coluna do flúor. Então, ó, não metais 5A, 6A e 7A. Se esses três têm a tendência de doar os elétrons, esses daqui vai ter o quê? Ter a tendência de receber os elétrons. Por quê? Se ele está na família 5A, para eles adquirir a estabilidade, é muito mais fácil eles receber o elétron até completar com 8 do que doar todos esses 5, certo? Então, se eu estou na família 5A, para mim chegar a quantos... para mim chegar a 8, eu preciso de quantos elétrons? Preciso de mais 3. Então, o elemento aqui, ó, esses elementos, vai ter que doar 3 elétrons para ele adquirir a estabilidade e ficar com 8 elétrons na camada de valência, certo? A mesma coisa para os calcogênios. Se eles estão na família 6A, para adquirir a estabilidade, eles vão precisar de quantos elétrons? Se ele está na 6, para chegar em 8, eles precisam de quantos? De 2, né? Então, o oxigênio vai precisar de 2. Se ele precisando de 2, ele vai ficar com 8 elétrons a adquirir a estabilidade. O enxofre precisa de 2, o selênio precisa de 2, o telúrio e o polônio precisa de 2. Certo? Mesma coisa aqui para a família dos halogênios. Então, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, para adquirir a estabilidade, eles vão precisar de quantos elétrons? Se eles estão na família 7A, quer dizer que ele já tem 7. Então, para adquirir a estabilidade ficando com 8, vai precisar do quê? De um só.
certo? Então, é assim que acontece aí a ligação iônica entre os metais, família 1A, 2A e 3A, e os ametais, família 5A, 6A e 7A. Observação. Em cima aqui, ó, na família 1A, a gente tem o elemento de hidrogênio. O hidrogênio, ele tá numa cor diferente porque ele não pertence à família 1A, tá? Ele só tá aqui em cima. Na ligação iônica, a gente consegue fazer a ligação com o metal e hidrogênio, tá? E com aí metal e ametais. Tudo bem? Então, é isso que eu coloquei, ó. A gente consegue fazer entre metal com o elemento de hidrogênio, entre metal com ametal, que também conhecemos como aí não metal, certo? Enquanto que os metais, que são aqueles que vai perder, no caso, né? Eles vão doar 1, 2 ou 3 elétrons que tá na camada de valência deles. Os ametais, eles vão receber. Por quê? Porque eles têm 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, certo? A ligação iônica, ela é conhecida como transferência de elétrons. Então, aquele que tem menos, que são os metais, vai doar, vai transferir para aquele que tem mais, até ele adquirir a estabilidade, ficando com 8. Certo? Aqui, ó, eu resumi, né? Então, na família 1A, a gente tem o metal, então sempre vai ser cátion, esses cátions sempre vão perder seus elétrons. Na família 7A, por exemplo, o cloro, ele é um ametal, ele é um ânion, né? Então, aí ele vai receber elétron. A gente vai ter aqui uma estrutura eletrônica, ó. Se o sódio, que é da família 1A, ele vai perder um elétronzinho só, por isso que ele tá na família 1A. O cloro é da família 7A. Para chegar a 8, ele precisa ganhar quantos? Precisa ganhar um elétronzinho só. Então, esse daqui é conhecido como o nosso cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, tá? A mesma coisa com os outros. Eu tenho o magnésio da família 2A, então ele vai perder 2 elétrons. E eu tenho o flúor da família 7A. Para chegar a 8, precisa ganhar um só, né? Então, a fórmula final do composto aí, ó, vai ser MgF2, mas eu vou mostrar isso para vocês nos exercícios, tá? Então, vamos lá? O primeiro exercício que eu coloquei aqui para vocês, ó, é justamente a formação aí do composto principal, que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, que é o NaCl, certo? Por que que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo distribuição eletrônica? Porque ela é primordial aí nas ligações iônicas, certo? E assim como nas outras, tá? Então, ó, o exercício me deu 2 elementos, o Na e o cloro. Deu o número atômico de cada um deles no seu estado fundamental. É tabelado, certo? Então, o número atômico do sódio é 11, fazendo a distribuição eletrônica, utilizando lá o diagrama de Linus Pauling certinho, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aqui seria 3s2, mas eu quero 11, então eu tirei o 2 e coloquei 1, certo? E em ordem de camadas, o K vai valer 2, o L, aqui ó, que é para os números 2, tá valendo 8, e o M, que é para todos os 3, nesse caso aqui eu tenho um só, então meu M vale 1, certo? Se a gente somar, 8 mais 2, 10, com mais 1, 11, tá? Então, como a minha camada de valência aqui do elemento sódio deu 1, menos que 4 elétrons na camada de valência, tem a tendência de doar, tá? Então, o meu sódio aqui, ele tá na família 1A, né? Por isso que ele vai perder, ele vai doar esse elétron. Ele é um cátion, né? Ele é um metal e a gente chama ele de cátion porque ele vai doar esse elétron, certo? Ó, o outro elemento, o cloro. Fazendo a distribuição certinha, aqui seria 3p6, mas se eu colocasse 6 ia dar 18, não ia dar 17. Apaguei o último expoente, coloquei 5. Em ordem de camada, descobri que o K vale 2, o L vale 8 e o M, 5 com mais 2, 7. Então, a camada de valência aqui do cloro, ó, ele tem 7 elétrons. Por isso que o cloro na tabela periódica faz parte da família 7A, certo? Se ele tem 7, para chegar a 8, ele precisa ganhar quantos? Ele precisa receber um só, né? Então, vamos fazer a ligação iônica aí. O elemento do sódio, que é aquele que tem menos na última camada, ele tem um só. Eu represento por uma bolinha, tá vendo? Do ladinho, vou colocar o outro elemento, o cloro.
Quantas bolinhas ele tem na última camada? 7. Então, eu coloquei 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu distribuo esses elétrons de maneira uniforme, tá? Em volta do átomo. Se ele tem 7, a ligação iônica é o quê? É a transferência, né? Aquele que tem menos vai transferir para aquele que tem mais até completar com 8. Então, se eu tenho 7, eu preciso de quantos aqui? De 1. É o único que o sódio tem, ó. Então, eu represento por uma seta, tá vendo? Então, ele doou, né? Ele transferiu esse elétron aí pro cloro, certo? Dentro da ligação iônica, a gente representa duas fórmulas, a fórmula eletrônica, ou também conhecida como fórmula de Lewis, e a fórmula mínima, né? Então, vocês vão pensar o seguinte, o primeiro elemento aqui, ó, o sódio, se ele tem um elétron, ele vai ganhar ou ele vai perder? Ele vai perder. Em química, sempre ao contrário, quem perde é positivo, tá? Então, ele vai perder quantos? Um só, por isso que eu coloquei só um maisinho. Enquanto que o outro elemento, que é o cloro, ele vai ganhar ou vai perder? Ele precisa ganhar para adquirir estabilidade. Já que ele tem 7, ele vai ganhar quantos? Um só, tá? Por isso que ficou só um menuzinho aqui. Que a gente pode representar o seguinte. Então, o sódio, que é o Na, ele vai perder um, enquanto que o cloro, ele tinha 7. Precisou ganhar um para ficar com 8. Então, essa daqui, ó, é a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Como que eu represento a fórmula mínima, professora? Como aqui eu tenho um positivo e um negativo, não vai ter nenhum número aqui embaixo, tá? Então, positivo, negativo, corta, ficou aí um Na e um Cl. Então, é a fórmula do cloreto de sódio, certo? Vamos pro próximo? O segundo aqui, ó, eu tenho a ligação iônica entre potássio e oxigênio. Então, fazendo a distribuição eletrônica segundo o diagrama de Linus-Pauling, eu descubro que a camada de valência aqui do potássio, ó, ele tem um elétronzinho só. Porque o N serve para todos os 4, certo? E eu só tenho esse 4. Número 1 aqui, ele tem um elétron só. Se ele tem um, isso é sinal que ele faz parte da família 1A da tabela periódica. Ele é um metal, né? Ele é um cátion e vai doar aí esse um elétronzinho dele, certo? Enquanto que o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica dele em ordem de nível e subnível, eu descubro que na ordem de camadas, a última camada dele, que é a camada de valência, ele tem 6 elétrons. Porque, ó, a segunda camada dele é o L, e o L serve para quem? Ó, para todos os dois. Se eu somar os expoentes aqui dos dois, ó, 4 com mais 2, 6. Então, esse, eu sei que ele vai precisar receber elétrons para adquirir a estabilidade de 8. Se eu tenho 6, para chegar a 8, eu vou precisar ganhar quantos? 2. Né? Então, vamos fazer a ligação iônica. A ligação iônica é essa, certo? Sempre eu coloco aquele que vai doar, que é aquele que tem menos. No caso aqui é o potássio, certo? Que é o K. Quantos que ele tem na última camada? Um só. Então, eu represento por uma bolinha. E o O, coloco do ladinho. Quantos que ele tem na última camada? Ele tem 6. Então, eu vou distribuir 6 elétrons em volta aqui dele de maneira uniforme. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ele tem 6. Para chegar a 8, ele precisa receber 2. Só que o potássio aqui, ele tem um só, né? Então, eu doei um para ele, ele ficou com quantos? Com 7. Mas, professor, ele não tá completo. O que que eu faço? Quando esse potássio não tem mais elétrons para doar, o que que eu faço? Eu crio um outro potássio, certo? Então, eu tinha 7. Quantas bolinhas vai ter que vir nesse potássio? Com a última camada dele aqui, ó, 1. Doei um para ele, ele tinha 6, com mais um 7, com mais um 8, agora ficou completo. Então, eu completei o meu oxigênio e aqui não sobrou nenhum elétron, certo? Como é que vai ficar a fórmula eletrônica aí? Quantos K eu usei? Eu usei 2K, tá vendo? Por isso que eu coloquei o número 2. Então, ó, 2K, e cada K precisou perder quanto? Ou precisou doar quantos elétrons? Um só, por isso que só coloquei o maisinho aqui. Para quem? Para o oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho? Um oxigênio, por isso que só ficou assim,
certo? Oxigênio, com quantos elétrons? Ele tinha 6. E para chegar a 8, ele precisou receber 2. Então, aqui, ó, esses 2 veio de 1 de cada potássio. Essa é a fórmula eletrônica, tá? Como é que eu vou representar a fórmula mínima, professora? É só pensar o seguinte, o potássio, ele faz parte de que família da tabela periódica? Só olhar aqui, ó, na família 1A, por isso que ele terminou com 1. Se é na família 1A, ele vai ganhar ou ele vai perder elétron? Ele vai perder, porque ele tem menos que 4 elétrons na camada de valência, certo? Quantos que ele vai perder? Um só, por isso que eu represento só pelo mais, certo? Enquanto que o outro elemento é o oxigênio. E o oxigênio, ele está em que parte da tabela periódica? Ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, é mais fácil para ele receber elétrons, porque ele tem mais do que 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele tem 6. Para chegar a 8, quantos que ele precisa receber? Ele tem que receber 2, por isso que é o menos 2, tá? Então, o potássio vai perder 1, o oxigênio vai ganhar 2. Para mim descobrir a fórmula mínima, quando os valores aqui em cima são diferentes, a gente cruza, ó, escorrega o 2 para cá, escorrega o 1 para cá, certo? Então, como que vai ficar aqui, ó? Se eu escorregar o 2 para cá, vai ficar K2. E se eu escorregar o 1 para cá, vai ficar só oxigênio, porque o 1 não é necessário apresentar, certo? Então, a fórmula mínima ficou K2O1, K2O1, certo? Professora, por que você não fez isso aqui em cima? Porque os números são iguais, ó, mais 1, menos 1. Se eu escorregar aqui é 1, se eu escorregar aqui é 1. Então, o número 1 a gente não representa, porque eu tenho um átomo de sódio para um átomo de cloro. É o que aconteceu aqui, ó, um sódio para um cloro. Tudo bem? Vamos para o próximo? O próximo tem a ligação iônica entre alumínio e oxigênio. O número atômico do alumínio é 13, o número atômico do oxigênio é 8. Fazendo a distribuição eletrônica, a camada de valência aqui do meu alumínio, que é a última camada de baixo, eu sei que ele termina com M3, porque o M serve para todos os números 3, é a terceira camada, e somando os expoentes, ele tem 3 eletronzinhos. Se ele tem menos que 4 elétrons na camada de valência, a tendência dele vai ser o quê? A doar esses elétrons. Então, ele é um metal e ele é um cátion, porque ele vai perder esses 3 elétrons aí, certo? Enquanto que o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica, eu descobri que a segunda camada dele, que é a camada para os números 2 aqui, ó, somando os expoentes, 4 com mais 2, 6. Então, a camada de valência dele, ele tem 6 eletronzinhos. Se ele tem mais do que 4 elétrons na camada de valência, para chegar a 8, ele vai precisar de quantos? De 2, né? Porque 6 com mais 2, ele vai adquirir estabilidade aí de 8. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer a ligação aqui? Coloco aquele que tem menos, né? O alumínio, quantos que ele tem na camada de valência? 3. Então, coloquei 3 bolinhas. Do ladinho, vou pôr o oxigênio. Então, vocês sempre começam colocando um elementozinho de cada. Vou tampar aqui só para não ficar, para mim poder explicar. Então, coloquei o alumínio com 3, coloquei o oxigênio, na última camada ele tem 6. Distribuí os 6 elétrons certinho, certo? Se ele tem 6, para chegar a 8, ele vai ter que receber quantos? 2. Então, eu peguei aqui, ó, o primeiro do alumínio, doei para ele. Peguei o segundo do alumínio, doei para ele. Então, ele tinha 6, com mais um 7, com mais um 8, certo? Professora, mas sobrou um eletronzinho aqui do alumínio. Eu não posso deixar sobrar. Se eu preciso doar esse elétron, só que eu não posso doar para esse oxigênio, porque ele já está estável, ele está completo. Então, o que eu faço? Eu crio um outro oxigênio, tá vendo? E quantos elétrons vai ficar aqui em volta, professora? 6, que é a quantidade que ele tem na camada de valência. Então, se ele tem 6, o que eu fiz? Fui lá, peguei esse elétron que sobrou do primeiro alumínio e joguei para ele. Então, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, 7. Ele tá completo? Não, porque ele só fica completo se tiver 8. Então, o que eu faço?
crio outro alumínio, porque eu não tenho mais aqui. E quantas bolinhas tem que vir nesse alumínio? Tem que vir a camada de valência dele, 3 bolinhas. Então, aqui, ó, 6, 7, peguei um aqui, doei, ficou com 8, completei. Só que agora sobrou 2. Não posso deixar sobrar. O que eu faço? Crio outro oxigênio. Com 6 bolinhas. 6 bolinhas, sobrou 2 aqui, vai dar certinho. 6 com mais 1, 7, com mais 1, 8. Então, olha só, completei os meus oxigênios com 8 e aqui não sobrou nenhum elétron, tudo bem? Como que vai ficar a fórmula eletrônica? Quantos alumínios eu utilizei? 2 alumínios, então por isso o número 2, certo? Cada alumínio, ele perdeu quantos elétrons? É só olhar aqui, ó. A última camada dele, ele tem 3, menos que 4 elétrons. Então, ele vai doar esses 3 elétrons. Então, quer dizer que ele vai perder 3 elétrons. Por isso, mais perde em química, tá? Então, perde 3 elétrons, certo? Esse alumínio ligou com quem? Com o oxigênio. Quantos átomos de oxigênio a gente tem? 3 átomos de oxigênio, por isso o número 3, certo? Aí, sempre aqui, ó, eu tenho que representar o segundo elemento com a quantidade de elétrons, tá? Por isso aí, fórmula eletrônica, tem que mostrar os eletronzinhos que ele precisou receber para adquirir a estabilidade. Então, eu tenho 3 oxigênio, cada oxigênio tinha 6 eletronzinhos na camada de valência, recebeu 2, ou seja, por isso aqui é menos 2, ele precisou ganhar 2 elétrons, tá? Agora, para a gente representar a fórmula mínima, também é a mesma coisa. Então, ó, o alumínio, por ele ter que doar 3 elétrons, quer dizer que ele faz parte da família 3A da tabela periódica. Então, cada alumínio vai perder 3 elétrons. E o oxigênio, por ele ter 6 elétrons na camada de valência, quer dizer que ele faz parte da família 6A da tabela periódica. Então, se ele faz parte da família 6A da tabela periódica, para chegar a 8, ele precisa o quê? Ganhar 2 elétrons. Como as cargas aqui em cima, né, por isso que eles são íons, né, como as cargas aqui em cima são diferentes, a gente cruza elas, né, então eu vou trazer o 2 para o alumínio e o 3 para o oxigênio. Então, como é que vai ficar? Alumínio 2, oxigênio 3. E se a gente olhar aqui, quantos alumínio eu tenho? Alumínio 2, oxigênio 3. Ah, professora, então se eu fizer uma prova e nessa prova ele me der para me fazer a ligação iônica e tiver uma tabela periódica, é necessário fazer todo esse processo? Não. Você olha lá na tabela periódica, por exemplo, aqui, ó, do alumínio e oxigênio. Eu sei que um alumínio está na família 3A, então ele vai perder 3 elétrons, que ele tem menos que 4 elétrons. E o oxigênio está na família 6A. Para chegar a 8, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que ganhar menos 2. Então, eu jogo aqui direto, ó, alumínio mais 3, oxigênio menos 2, cruzo e já tenho a fórmula final, tá? Mesma coisa aqui pro outro, ó, pro potássio e pro oxigênio. O meu potássio aqui, ó, tá na família 1A, então por isso que eu coloco o K+, que ele vai perder um elétron. E o oxigênio tá na família 6A, precisa ganhar 2 para adquirir estabilidade. Então, coloco menos 2, cruza as cargas, eu vou ter K2, ó. Simples assim, tá? Então, essa daí é a ligação iônica, tá? Tem exercício que ele dá a tabela periódica, tem exercício que ele fala, o elemento tal faz parte da família tal da tabela periódica, ele tende a ligar com o elemento tal da família tal da tabela periódica, né? Então, quando eles dão as famílias da tabela periódica, vocês não precisam fazer distribuição eletrônica, ou se ele não der a família e só der o elemento químico e o seu número atômico ou seu número de prótons, aí sim, tem que fazer a distribuição eletrônica e jogar aí na ligação química, fazendo a transferência de elétrons do menor para o maior e descobrir aí a fórmula eletrônica e a fórmula mínima, tá? Então, essa daí é a ligação iônica, ok? Até a próxima.